Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de desenvolvimento de páginas web. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre formatação de texto em nossas páginas web. Mas antes, deixe seu like e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Vamos começar falando sobre os títulos do nosso site. Para adicionar títulos em nossas páginas HTML, nós utilizamos o H1, o H2, H3 até o H6. Esses números são referentes à importância do texto dentro da nossa página web, onde o H1 é o texto principal e o H6 é o texto menos importante. Então você deve organizar de forma hierárquica os títulos que vão compor o texto da sua página. Aqui no Visual Studio Code, eu vou então acessar o documento sobre .html e nessa página nós já temos um H1, que é o título dela, página sobre, e temos um H2. Nós vamos adicionar mais um H2. Como a gente viu, a gente pode ter na nossa página até 3 subtítulos H2. Agora aqui no navegador, eu acessei o site da Edcursos, que é www.edcursos.com.br, e eu vou acessar a página sobre. Primeiro eu vou copiar esse subtítulo aqui e vou colocar ele aqui dentro do H2. Agora eu vou criar um parágrafo utilizando o elemento P e dentro dele eu vou colocar esse texto aqui. Eu vou copiar, colar aqui. Eu posso adicionar mais um H2 na minha página e é isso que eu vou fazer. Vou colocar H2 e agora eu vou copiar esse subtítulo aqui, colar aqui, criar mais um parágrafo com a tag P para copiar esse texto aqui. Agora vamos ver como ficou o nosso site. Então aqui tem o vídeo que a gente adicionou na aula anterior, a nossa missão e a nossa visão. Agora nós vamos falar sobre a fonte do texto. Para alterar a fonte, nós utilizamos a propriedade Font Family do CSS. Existem 5 famílias de fontes que a gente pode usar. A primeira é a sans serif, que são fontes normais sem serifa. Como exemplo, nós temos aqui a fonte Arial. A segunda é a família serif, que são fontes normais com serifas. Por exemplo, nós temos a Times New Roman. Serifa é essa pequena perninha que tem em cada letra, que é um pequeno detalhe. Existe também a família Monospace, que são fontes com a largura fixa, ou seja, todas as letras vão ter a mesma largura. Como exemplo, nós temos a Courier New. Existe a família Cursive, que são fontes que simulam um manuscrito. E como exemplo, nós temos a Comic Sans. E por último, a família Fantasy. São fontes decorativas usadas normalmente para títulos ou para algum texto que você deseja destacar. E como exemplo, nós temos a Impact. Agora, nosso objetivo é alterar a fonte dos subtítulos da página sobre, onde tem quem somos nós, nossa missão e a nossa visão. Voltando aqui para o código, os subtítulos estão dentro da tag H2, mas eu quero alterar os H2 apenas dessa página. Então aqui nessa section, eu vou colocar um ID para ela, vou chamar ela de sobre. Agora eu vou vir aqui no arquivo style, que está dentro da pasta CSS, e aqui no final dele, eu vou indicar primeiro que eu quero aplicar CSS ao elemento H2. No entanto, é o H2 apenas da página sobre. Então eu vou utilizar esse ID que eu adicionei aqui, nessa section. Antes do H2, eu coloco cerquilha sobre. Assim eu digo que eu vou alterar o H2 apenas que está dentro desse elemento aqui. Vou utilizar a propriedade Font Family. E como é um título, eu vou utilizar uma fonte da família Fantasy. Aqui eu posso dizer o nome da fonte. Eu quero a fonte Impact. Então aqui eu coloco uma vírgula para indicar que caso não tenha a fonte Impact, ele vai buscar a primeira fonte da família Fantasy que ele encontrar no computador. Vou vir aqui atualizar e ele já alterou então a fonte dos subtítulos da nossa página. Se eu vim aqui na página Home, ele não alterou os subtítulos dessa página, porque a gente indicou lá no CSS que ele iria alterar os H2 apenas que estão dentro do elemento com o ID sobre. Agora nós vamos alterar a fonte dos parágrafos.
Então vou voltar aqui para o código. Também são apenas os parágrafos que estão dentro do elemento sobre, e o parágrafo é o P. Vou usar novamente a propriedade Font Family, e agora eu vou utilizar uma fonte da família Cursive. O nome da fonte que eu quero é a fonte Comic Sans. Comic Sans. Como é um nome composto, eu preciso colocar entre aspas simples. Caso ele não encontre a Comic Sans, então ele vai procurar a primeira fonte que ele encontrar da família Cursive. E perceba que o nosso parágrafo já está utilizando a fonte Comic Sans. Agora nós vamos falar sobre o alinhamento do texto. Para alterar o alinhamento, nós utilizamos o atributo TextAlign do CSS. Com ele, nós podemos deixar o texto todo à esquerda, utilizando o valor left. Podemos alinhar o texto ao centro, utilizando o valor center. Podemos alinhar à direita, utilizando o valor right, e podemos deixar o texto justificado, utilizando o valor justify. Agora nós vamos ver como alterar o alinhamento do título. Então aqui, onde a gente está aplicando o CSS ao elemento H2, eu vou utilizar a propriedade TextAlign. Primeiro eu vou deixar left. Aqui você pode perceber que o subtítulo ainda continua à esquerda. Se eu colocar center, ele já passa a ser alinhado ao centro. E se eu colocar right, ele vai para a direita. Eu vou deixar à esquerda mesmo, porque eu acho mais bonito. Já o alinhamento do texto que está no parágrafo, então eu vou vir aqui e usar também TextAlign. Eu quero deixar justificado, então eu uso o valor justify. Você dá um F5, aí o navegador já tenta deixar o texto reto à esquerda e também à direita. Outro item importante é o tamanho da fonte do texto. Para alterar o tamanho da fonte, nós utilizamos a propriedade Font Size do CSS. Nela você pode especificar o tamanho utilizando pixels, utilizando centímetros, utilizando milímetros, entre outras unidades de medida. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você poder consultar quais são essas outras unidades de medidas que você pode estar utilizando. Para exemplificar, imagine que eu quero deixar os meus subtítulos com a fonte um pouco maior. Para isso, eu venho aqui no código, onde eu estou estilizando o H2, eu vou utilizar a propriedade Font Size, indicando que o meu texto vai ter o tamanho de 50 pixels. Vamos ver como ficou. Perceba que ele ficou muito grande. Eu vou deixar 30 pixels, assim já ficou melhor. Então aqui você pode ir configurando para deixar o texto do tamanho que você quiser. Agora vamos ver como deixar o texto em negrito. A primeira opção é colocar o texto dentro da tag B. A segunda é colocar o texto dentro da tag Strong. E a terceira é utilizando a propriedade Font Weight do CSS, passando o valor bold. A diferença entre a tag B e a tag Strong é que a tag B deixa o texto em negrito apenas visualmente. Já a tag Strong deixa o texto em negrito e também indica aos buscadores que aquele texto é importante dentro do seu site. Agora, eu quero vir aqui no meu texto e deixar a frase transformar seus sonhos em realidade em negrito. Para isso, aqui no código HTML, eu vou encontrar primeiro essa frase, transformar seus sonhos em realidade, e eu vou colocar ela dentro da tag Strong. Então primeiro eu vou escrever a tag Strong aqui, ela inicia aqui e vai fechar no final da frase. Vou voltar aqui e dar um F5 e perceba que ela já ficou em negrito. Agora nós vamos ver como deixar o texto em itálico. A primeira opção é colocar o texto dentro da tag I. A segunda é colocar o texto dentro da tag EM. E a terceira é utilizando a propriedade Font Style do CSS, passando o valor italic. A diferença entre a tag I e a tag EM é que a tag I deixa o texto apenas em itálico, já a tag EM deixa o texto em itálico e indica aos buscadores que esse texto está enfatizado. A frase qualificar os nossos alunos eu quero deixar em itálico, ou seja, enfatizado no meu texto. Então eu vou vir aqui no código, aqui está escrito qualificar os nossos alunos, então eu vou utilizar a tag EM para indicar que eu quero enfatizar esse texto.
e vou colocar esse texto dentro da tag EN. Vou voltar aqui e dar um F5 e perceba que ele já ficou em itálico. Agora nós vamos ver como deixar o texto sublinhado. A primeira opção é colocar o texto dentro da tag U. A segunda é colocar o texto dentro da tag INS. E a terceira é utilizando a propriedade Text Decoration do CSS passando o valor underline. A diferença entre a tag U e a tag INS é que com a tag U o seu texto vai ficar apenas sublinhado, já com a tag INS o seu texto vai ficar sublinhado e essa tag indica aos buscadores que esse é um texto inserido, um texto diferenciado ali dentro do seu site. Agora eu quero deixar sublinhado os serviços e os produtos que nós oferecemos, que são cursos online, e-books, cursos presenciais, palestras e workshops. Então para isso eu vou vir aqui no código e aqui está escrito cursos online. Então antes dele eu vou utilizar a tag INS, eu vou copiar aqui o fechamento dela e fechar só depois da palavra workshops. Eu vou voltar aqui e dar um F5 e perceba que toda essa parte agora ficou sublinhada também. Agora vamos aprender a alterar a cor do texto. Para isso nós utilizamos a propriedade Color do CSS. Nessa propriedade nós podemos passar o nome da cor que a gente deseja usar, podemos passar o código hexadecimal que representa essa cor, podemos passar o código em RGB, onde a gente indica o valor de vermelho, o valor de verde e o valor de azul, que compõe a cor que nós desejamos. E também existe o RGBA, onde também tem o vermelho, o verde e o azul, só que por último a gente indica a porcentagem de transparência que essa cor vai ter. Esse último número vai de 0 a 1, onde 0 é totalmente transparente e 1 é totalmente sem transparência. Se eu colocar, por exemplo, 0.5, vai ficar 50% de transparência. Assim você pode ir configurando a cor para deixar com o nível de transparência desejado. Agora nós vamos alterar a cor dos subtítulos que compõem essa nossa página. Então eu vou voltar aqui para o CSS, o subtítulo é o elemento H2, e para alterar a cor do texto nós utilizamos a propriedade Color. Aqui eu vou utilizar o RGBA, primeiro eu vou colocar 120, depois a quantidade de verde vai ser 120 também, e a quantidade de azul 120. E aqui a gente indica a porcentagem de transparência. Se eu colocar 1, vai ficar nítido, sem nenhuma transparência. Vou ver como ficou. E perceba que ele já alterou a cor dos subtítulos da nossa página. Se eu quiser deixar um pouquinho transparente esse subtítulo, posso colocar, por exemplo, 0.5. Se eu dar um F5, perceba que ele já ficou um pouco mais transparente. Mas eu vou deixar 1, o objetivo era apenas exemplificar. Agora vamos ver como deixar um texto destacado. Para destacar uma parte do seu texto, nós podemos inserir esse texto dentro da tag Mark. E também podemos utilizar a propriedade Background Color do CSS, passando uma cor que vai ser usada para destacar o nosso texto. Eu quero deixar destacado a palavra conhecimento e a palavra tecnologias. Então aqui no HTML, onde está escrito conhecimento, eu vou colocar esse texto dentro da tag Mark. Ela vai iniciar aqui e vai fechar apenas depois da palavra. Dá um F5, perceba que ele já ficou destacado. E eu também vou destacar a palavra tecnologias. Então ela também vai ficar dentro da tag Mark. E já ficou destacada. Caso você não queira deixar em amarelo, então eu venho aqui no CSS, eu vou estilizar o elemento Mark. Eu quero que a cor de background dele, background color, fique verde. Então eu vou utilizar a palavra green. Então ficou verde. E além disso eu quero que o texto fique em branco. Então color vai ser white. Agora ficou certinho. Então a gente já deixou destacado essas duas palavras aqui. Então na aula de hoje nós estudamos várias opções para estilizar os textos que compõem o nosso site. Espero que tenha gostado da aula. Se gostou, deixe seu like e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E até a próxima aula!